Fala galera, aqui é a professora Michele Granado e mais uma vez você está aqui no canal Matemática 10. Bom pessoal, hoje o nosso assunto é bem curtinho, bem rápido, vai ser jogo rápido aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo. A gente vai trocar uma ideia sobre algumas curiosidades sobre as potências. Algumas curiosidades e alguns macetezinhos que a gente pode estar utilizando no dia a dia na hora de estar resolvendo exercícios sobre potências. Na hora de estar resolvendo exercícios com a operação da potenciação e a aplicação de algumas propriedades. Beleza? Eu vou deixar um link do primeiro vídeo que fala sobre as propriedades da potenciação aqui na descrição. Então depois você volta lá, revê o vídeo, relembra as potências, tira qualquer dúvida, sana as suas dúvidas, que se porventura a nossa aula de hoje, as nossas regrinhas, o nosso macete ficar um pouco confuso, quando você vê as propriedades da potenciação, vai te ajudar a sanar as suas dúvidas, beleza? Vem comigo que eu vou te mostrar agora como facilitar a nossa vida, beleza? Vamos nessa? Bom pessoal, como eu mencionei, a gente vai começar falando aí algumas curiosidades. O título da aula de hoje é algumas curiosidades sobre potências. Vamos ver que curiosidades são essas? Na verdade, são alguns macetes que são decorrentes da definição de potência e das propriedades da potenciação, beleza? Vamos lá, vamos ver a primeira? Primeira pergunta. Por que um número qualquer, olha só, diferente de zero, isso aqui é muito importante deixar claro, um número qualquer diferente de zero elevado a zero é 1. Essa é uma pergunta que os alunos fazem. Por que, professora? Porque quando aparece 2 elevado a zero, eu digo que é 1. Por que quando aparece menos 7 elevado a zero, eu digo que é 1? Por que existe essa regra? Que todo número elevado a zero é 1. Bom, a gente sabe, lá da propriedade da potenciação, que uma divisão entre potências de mesma base, nós devemos fazer o quê? Conservar a base e subtrair os expoentes. Imagina o seguinte, que nós tenhamos 2 elevado à sexta dividido por 2 elevado à sexta. Bom, a gente nem precisa resolver 2 elevado à sexta, precisa? Nem me interessa nesse caso saber quanto vale 2 elevado à sexta, porque por mais que ele seja um resultado grande ou pequeno, eu vou dividir pelo mesmo número, que também é 2 à sexta. E uma divisão entre números iguais, eu sempre tenho que resultado 1. Então 2 à sexta é um resultado qualquer. Dividido por 2 à sexta, que é o mesmo resultado, dá 1, é ou não é? Se você dividir 10 por 10, não vai dar 1? Então 2 à sexta dividido por 2 à sexta também dá 1. Então isso aqui é um fato. Alguém tem dúvida disso? Acredito que não. Ah, Michele, faz um exemplo resolvendo a potência. Vamos pegar um número menor. 2 ao cubo dividido por 2 ao cubo. O que é que nós temos? 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, dividido por 2 vezes 2 vezes 2. O que é que nós teremos? 8 em cima, 8 embaixo. 8 dividido por 8 dá 1. Alguém tem dúvida? Então aqui a gente desenvolveu a expressão. Se eu fosse aplicar a propriedade, o que eu teria nesse caso? 2 elevado à sexta menos 6. Aqui, ó, nesse exemplo aqui, o que eu teria? 2 elevado à sexta menos 6. Eu teria 2 elevado a 0. Porque o que a propriedade da divisão de potência de mesma base me diz? Que toda vez que eu tenho duas potências de bases iguais em uma divisão, base 2, eu conservo essa base e vou fazer o primeiro expoente menos o segundo. 6 menos 6 vai dar 0. Aí você fica se perguntando, caramba, mas 2 elevado a 0 vai dar quanto? Tem que dar 1, porque a gente sabe que essa divisão dá o quê? 1. Então 2 elevado a 0 só pode ser o quê? 1. Olha de novo para esse exemplo aqui. 2 à terceira dividido por 2 à terceira. Uma divisão entre potências de mesma base. O que é que eu vou fazer? Conservo a base. Pego o expoente do numerador
e vou subtrair pelo expoente do meu denominador, que também é 3. Qual é a conclusão que eu vou chegar? Que 2 elevado a 3 menos 3 é 2 elevado a 0. E com certeza eu sei que 2 elevado a 0 vale quanto? 1. Porque o resultado dessa divisão deu quanto? Deu 1. Vamos fazer com outro número. 5 ao cubo dividido por 5 ao cubo. Seria quanto? Quanto é 5 ao cubo? 5 vezes 5 vezes 5. Dividido por 5 vezes 5 vezes 5. O que nós vamos ter em cima? 125, porque é o resultado de 5 vezes 5 vezes 5. Embaixo, o que nós vamos ter? 125. 125 dividido para 125 dá quanto? 1. Resolvi desenvolvendo a expressão. Se a gente fosse usar a nossa querida propriedade, a gente teria, conserva a base. Quem é a base? 5. 5. Bases iguais. Em uma divisão. Vou conservar a base e fazer o que com os expoentes? Vou subtrair. 3 em cima menos o 3 de base. De baixo, perdão. O que eu teria? 5 elevado a 0. Aí bate a dúvida, mas como eu vou fazer 5 elevado a 0, Michele? Sendo que uma potência é um número vezes ele mesmo, a quantidade de vezes que o expoente mandar. E esse expoente é 0, o expoente não mandou nada. Bom, pelo desenvolvimento da nossa questão, isso não nos deixa dúvida. Que se eu desenvolver, fizer minuciosamente, devagarinho, 5 vezes 5 vezes 5, 5 vezes 5 vezes 5, eu vou ter esse resultado que dá 1. Então, obrigatoriamente, esse 5 elevado a 0 tem que valer o quê? 1. Daí a gente tem essa regra, que eu vou dizer que é uma regra master, que facilita o nosso trabalho. Toda vez que eu tiver um número qualquer diferente de 0 elevado a 0, sempre qual vai ser o resultado? 1. Agora, se for 0 elevado a 0, isso é 1? Isso é 1? Não, isso não é 1. A propriedade só vai valer, para todo número, para qualquer número diferente de 0 que esteja elevado a 0. Sempre vai dar 1. Nesse caso, 0 elevado a qualquer coisa é 0. 0 elevado a 0 é 0, 0 elevado a 1 é 0, 0 elevado a 10 é 0, 0 elevado a qualquer expoente sempre vai ser 0. Beleza? Vamos para outra curiosidade, que também vem, aí de um trabalho com joguinho de sinal, com desenvolvimento de potências. A pergunta é, por que potências de bases negativas com expoente par sempre tem um resultado positivo e as de expoente ímpar sempre tem um resultado negativo? Porque muita gente memoriza essa regrinha. Toda vez que eu bater o olho e uma potência tiver uma base negativa, porém um expoente par, eu sei que a resposta é um número positivo. Toda vez que ela tiver uma base negativa e um expoente ímpar, eu sei que o resultado é negativo. A galera decora. Mas por que isso é verdade? É interessante nós sabermos. Depois que nós já esclarecemos, já ficamos com isso claro na nossa cabeça e com essa pergunta respondida, é claro que para facilitar a nossa vida a gente usa a regrinha memorizada, é ou não é? Vamos só imaginar o seguinte, que a gente tenha menos 2 elevado à quarta potência. A gente tem menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, beleza? Se a gente fizer o cálculo sem o sinal, a gente tem 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Aí a dúvida é, a resposta é 16 ou a resposta seria menos 16? Nós temos que fazer o joguinho de sinal. Esse menos vezes esse menos resulta em par. Esse outro menos vezes esse outro menos também dá par, não, gente, falei par, né?
dá positivo, perdão, par e positivo, tem hora que a gente buga e fala par no lugar de positivo e positivo no lugar de par. Mas voltando, um número negativo vezes outro negativo, o resultado é positivo. Outro negativo vezes outro negativo, o resultado é o quê? Positivo. Lembra da regrinha de jogos de sinais? Que na multiplicação, 2 sinais iguais sempre retorna positivo, 2 sinais iguais sempre retorna o quê? Positivo. Então, o resultado desses dois carinhas dá positivo, resultado desses dois carinhas dá positivo, um número positivo vezes um número positivo vai continuar o quê? Positivo. Vou até colocar um maisinho aqui para reforçar, que a nossa resposta é positiva. Então, o que eu quero que você perceba? Que sempre que nós tivermos dois sinais de negativo se multiplicando, a nossa resposta é positiva. Prestou atenção? Michele, mas se eu não fizer de 2 em 2, se eu fizer direto, se eu fizer menos vezes menos, mais, vezes o próximo menos, vai dar menos, vezes o próximo mais, vai dar mais. Deu mais do mesmo jeito? Deu. Mas o que eu quero que você perceba é que a cada 2 sinais de negativos em uma multiplicação, ativamos o slide aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter um sinal de quê? De positivo. E quando eu tiver mais 2 sinais negativos se multiplicando, eu vou ter positivo. Vamos ver outro exemplo? Vamos ver quando a gente tem menos 2 elevado à terceira. A gente teria menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Olha só, se eu fizer menos vezes menos, o que vai dar? Mais. E esse menos, tadinho, ficou sozinho. Então, o resultado desse cara aqui é negativo. Então, eu vou ter um resultado positivo vezes o próximo número, o próximo resultado que é negativo. Sinais diferentes na potenciação, o que nós vamos ter? Menos 8. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Menos vezes menos deu mais. Vezes o próximo menos deu menos. Vamos ver outro? Vamos pegar menos 3 elevado a 4. A gente tem menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. A base mudou, mas ela continua sendo negativa e o expoente é par. Eu usei o 4, igual lá no início. O que a gente vai ter aqui de novo? Menos vezes menos vai dar o quê? Mais. Menos vezes menos vai dar o quê? Mais. Mais vezes mais vai dar o quê? Mais. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Olha só se a gente tivesse agora menos 3 elevado à quinta potência. O que a gente teria? Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. O que a gente vai ter? Menos vezes menos, mais. Menos vezes menos, mais. Tadinho, esse carinha sobrou, ele é negativo. Mais vezes mais, mais. Vezes menos, menos. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Vezes 3, 243. Você percebeu que quando o expoente é par, não sobra nenhum sinal de negativo? Aqui era par, 4, não sobrou. Aqui era ímpar, 3, sobrou. De novo, era 4, par, não sobrou. Aqui era 5, ímpar, sobrou. Vamos fazer com um outro expoente par. Vamos pegar aqui. Menos 2 elevado à sexta. Fazendo com bases pequenas, né, pessoal? Números pequenos, para a gente não trabalhar com números muito grandes. Que é só para exemplificar. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes, chega até cansa, né? Menos 2 já foi quantas vezes? 5. Vezes menos 2 de novo. O que a gente vai ter? Menos vezes menos, mais. Menos vezes menos, mais. Menos vezes menos, mais. Percebeu que quando é par, nunca sobra?
Por que que nunca sobra? Porque todos os números pares são divisíveis por 2. Então, todos os números pares a gente consegue agrupar de 2 em 2. E a cada 2 sinais de negativo, a gente tem um resultado positivo. Então, todo mundo aqui embaixo vai ficar positivo. Então, a nossa resposta é positiva. Positiva. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. E quando é ímpar? Vamos voltar aqui no ímpar. Agrupei aqui, ó, 2 sinais de negativos viram mais, 2 de negativo viram mais, sobrou 1. Então, isso aqui facilita a nossa vida, porque já pensou se aparece uma prova lá para você? Menos 1 elevado a 2020, o nosso ano. Já pensou você fazer 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 2020 vezes? Já pensou? Isso te assusta ou te conforta? Ah, Michele, fácil demais. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Sempre vai dar 1. Não importa se são 6 vezes 8, 10, 20, 1000, 1 milhão. A potência de base 1 é muito bacana, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 sempre vai ser 1. Então, trabalhar com esse 1 aqui ó, não é problema, mas o lance é o sinal. Você vai fazer o jogo de sinal 2020 vezes? Já pensou? Menos vezes menos, menos vezes menos, menos vezes menos, 2020 vezes? Cara, inviável. Por isso que a gente cria essa regrinha. A gente bate o olho para o 2020 e sabe que o 2020 é um número quê? Par. E toda vez que a minha base é negativa e meu expoente é par, a minha resposta é positiva. E 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, sempre vezes 1 vai dar o quê? 1. Então, o lance em questões assim é justamente sobre o sinal do resultado. Se fosse um número ímpar, menos 1 elevado a 2019, o que a gente teria? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar o quê? 1. O lance vai ser positivo ou negativo? Neste caso, vai ser negativo, porque o 2019 é um número quê? É um número ímpar. Então, a gente vai ter uma resposta o quê? Menos 1. Eita, slide, de novo, aparecendo nessa tela aí, atrapalhando nossa aula. Menos 1. Então, isso aqui, gente, a gente trabalha como uma regra, a gente trabalha como um macete, ou seja, que deixa os nossos exercícios mais brandos, mais fáceis. Então, o que eu posso memorizar? Toda vez que eu tiver uma base negativa e um expoente par, a resposta é positiva. Toda vez que eu tiver uma base negativa e um expoente ímpar, a resposta é negativa. Beleza, galera? Valeu, obrigada. Não deixa de rever o vídeo sobre propriedades da potenciação. Vou deixar o link na descrição. Beleza? Abraço, brigadão. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilha, divulga, ajude a divulgar essa ciência linda e maravilhosa que é a matemática. Tranquilo? Valeu, brigadão, um abraço e até a próxima.